Eu estou lendo os livros proféticos na sequência, gente, e também fazendo os áudios na sequência. Hoje eu terminei de ler o livro de Abacuque, mas eu ainda estou comentando um pouquinho sobre o livro de Obadias. Ele só tem um capítulo e 21 versículos, gente. Fala de duas visões do profeta Obadias. Deus não menciona nada aqui do quem ele era, quando foi escrito, mas a mensagem se cumpriu, gente. Então, uma profecia era contra Edom e outra profecia que fala do dia do Senhor. Né? O dia do Senhor é um termo geralmente, né, usado pelos profetas para indicar o dia do juízo de Deus, como também fala em Amós, capítulo 5, 18 a 20. Esse dia do Senhor é falado também no Novo Testamento. Então, essa profecia de Edom foi totalmente cumprida durante o período do Império Romano, né? Inclusive o rei Herodes, aquele que procurou matar o menino Jesus e mandou matar várias criancinhas na época. E Maria e José tiveram que fugir para o Egito para proteger o menino Jesus, né? E só voltaram quando o Herodes havia morrido. Então, ele era descendente de judeu e também tinha uma descendência desse povo, dos Edomitas, né? Que se chama também, que é da descendência de Esaú, né? Os Edomitas, né? Que também são chamados e do povo idumeu, né? Que é no grego. Então, gente, todas as nações da terra é para abençoar o Israel. Mas só que quando Edom, gente, ela se aliou com a Babilônia, contra o povo de Israel. E o Senhor tinha dito para Rebeca, né? É bom, gente, entender um pouquinho. Lá em Gênesis 25 começa a contar a história de Esaú e Jacó. Esaú que gerou o povo edomita, né? E Jacó que gerou o povo de Israel. E antes mesmo de nascerem, o Senhor já havia dito que o mais velho serviria o mais novo. E que duas nações estariam sendo geradas no ventre de Rebeca, esposa de Isaac, né? E mãe dos gêmeos. E lá está dizendo, gente, que há duas nações dentro de você. O Senhor disse para Rebeca. E desde o seu ventre, dois povos se separarão. Uma nação será mais forte que a outra. E o mais velho servirá o mais novo. Está lá em Gênesis 25, 23. Então, o cumprimento da aliança, né, de Abraão, de Deus com Abraão, que depois teve Isaac, o filho da promessa, que depois gerou Esaú e Jacó, né? Eles brigaram, ele teve que fugir, a mãe protegia um, o pai protegia outro. Ele fugiu, se lembra da fuga de Jacó? Mas em determinado momento, gente, ele voltava para fazer as pazes com seu irmão Esaú. Houve paz entre eles, mas na descendência dele continuaram a briga dessas nações, gente. E lembra, e uma lição também para a gente, Edom, que veio da descendência de Esaú, ele é descendência, vamos dizer, espírito carnal. E Jacó, mesmo imperfeito, é espiritual. Ele lutou com um anjo para vencer, né, aquela lá em Betel, e ele ganhou nessa batalha, e Deus mudou o nome dele. Então, a gente pode olhar para Jacó como descendência do povo de Deus, né? Um espiritual e outro carnal. Edom vendeu a sua primogenitura, né, que é Esaú, no caso, para o Jacó, né? E Jacó se tornou uma nação. Começou com as tribos, né? Começou com os filhos de Jacó, 12 filhos, que gerou as 12 tribos, que gerou uma nação. Então, o que mais? E também tem um versículo muito importante que eu gostaria de ler para vocês, quando diz assim, Obadias 1, verso 4. Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, daí te derrubarei, diz o Senhor. Então, a arrogância de Edom era muito grande, gente. Eles moravam numa região hoje conhecida como Petra, na Jordânia. Para entrar nesse lugar, e também a Bíblia fala dessas fendas na rocha. Para poder eles entrarem nesse lugares que eles moravam, tinha que passar por essa fenda, segundo alguns estudiosos. E essa fenda, ela media de 1,6 quilômetros de extensão, esculpida na rocha. Que fala também, né, que possivelmente a cidade de Petra, né, que hoje é só ruínas, né? E alguns dos picos da montanha também mediam 1.800 metros de altura, enquanto Jerusalém ficava aproximadamente 700 metros. E a arrogância deles era grande, se achando que ele era intocável, né? Eles se achavam indestrutíveis. Então isso traz uma lição para nós, que a palavra de Deus diz em Provérbio, que a arrogância precede a queda, né?
Então, para a gente entender, é bom ler a livro de Esaú e Jacó, né? A aliança de Abraão, né? Que para abençoar o povo de Deus, não amaldiçoar e sim abençoar. Em Gênesis, né, fala o lugar em que Esaú construiu sua casa, né, na montanha de Seir, no Monte de Seir. Também é mencionado no Monte de Seir, também é citado no livro de Ezequiel como uma profecia contra Edom, e se cumpriu, também como diz lá em Jeremias 49:17, que Edom se fará como um deserto abandonado, gente. Isso se cumpriu. Levou séculos e séculos, mas se cumpriu. Então, a lição: Deus mantém o controle da história, gente. Deus mantém o controle da história. E não se alegre, gente. Não se alegre com a morte do seu inimigo. Não se alegre com a derrota do seu inimigo. Porque aquele que o homem semear, ele colherá, gente. Então, e o livro de Obadias também traz uma mensagem, né, um alerta para o dia do Senhor. E termina com um versículo, né, em Obadias falando que o reino será do Senhor, né? O reino será do Senhor. O último versículo é o versículo 21. Medite neste livro, gente. Se preparem, porque não sabemos quando será o dia, mas o Senhor voltará.